Muito obrigado por você estar acessando o nosso canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor, aplico no longo prazo e também trader. Gosto de fazer operações de curto prazo, aquelas operações que têm mais risco e exigem um manejo de risco. Antes de nós começarmos, dois recados. Primeiramente, este vídeo ele trabalha com os dados até o pregão do dia 31 de agosto. Ele foi feito após o fechamento do pregão em 31 de agosto, sexta-feira. E o segundo recado é que talvez o áudio não esteja tão bom, o som. Eu comprei um outro microfone, ainda estou testando, não consegui regular esse microfone ainda muito bem, então talvez o áudio fique com um pouquinho de chiado, de ruído no fundo, mas isso não vai inviabilizar aqui o nosso trabalho. Nós vamos começar o estudo pelo índice Bovespa e depois a gente vai olhar esses papéis aqui, ó. Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco, Cielo, CSN, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Uzi Minas, terminamos com Embraer e Klabin. Esses papéis aqui, pessoal, eu olhei todos os ativos do índice Bovespa, os mais de 70 ativos que integram a carteira teórica do índice Bovespa e fiz uma seleção para vocês daqueles papéis que eu entendo com o gráfico melhor, na minha opinião, de acordo com a minha metodologia. Você pode ter uma outra metodologia e ver de uma forma diferente. Então aqui está a seleção dos papéis com os melhores gráficos ou aqueles gráficos que poderão se tornar bons. Com relação ao índice Bovespa, observem que o índice aqui no gráfico diário, ele parece que quebrou essa tendência de baixa aqui de curtíssimo prazo, tá? Observem que o índice fez aqui o que parece uma onda 1, agora fez o teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, e deixou um candle nesta sexta-feira, 31 de agosto, que pode indicar aqui uma retomada da alta, né, gente? Bom, caso o índice volte a subir, na minha opinião, ele enfrenta uma resistência aqui, ó, em 77.660 pontos, depois dessa região aqui onde eu escrevi resistência de curto prazo, que é nesta região aqui, ó, em 78.700 pontos, por ali já começa a enfrentar resistência. Bem, se o índice rompe essa região aqui, a próxima resistência é 79.420 pontos, depois o topo é em 81.620 pontos, esse topo aqui, ó. Para baixo, gente, onde é que o índice tem suporte? Suporte aqui, 75.900 pontos, depois esse suportão bem importante aqui em 74.800 pontos, tudo isso aqui é suporte. Vejam que se o índice lança uma onda 3 para cima, essa onda 3 vai largar o movimento, pode se expandir até 79.400 pontos, coincidente com esse topinho aqui. Gente, vamos agora olhar alguns papéis. Nós temos vários papéis para olhar, então eu vou fazer uma passagem bem rápida aqui por Petrobras e Vale, que são os mais pedidos. Com relação a Petrobras, observem que Petrobras, após um novo fundo, sobe e faz uma espécie de lateralização aqui numa região de resistência, média móvel de 21 períodos. Essa linha azul mais forte é resistência. Então é normal que o preço bata ali, volte a cair, volte a cair, enfim. Na minha opinião, Petrobras volta a ficar bem interessante se romper 19,45. Próxima resistência, caso continue a alta, 20,31, onde nós temos esses dois topos aqui. Caso continue subindo, pode buscar 21,42, esses topos aqui. Bom, no curto prazo, Petrobras tem suporte. Olhem aqui, ó, essa faixa de preço aqui, 18,68, depois aqui embaixo, 18,31, e depois esse suportão em 17,63, 17,60, que é esse fundo aqui, tá bem? O que se espera para a Petrobras, né, gente? Depois dessa alta aqui, pode consolidar, fica andando de lado por mais alguns pregões para ganhar força e subir. Acompanhem se o volume vai continuar alto. Se o volume estiver alto e romper esse ponto que eu disse para vocês, 19,51, o papel fica interessante, tá? Mas o volume aqui embaixo tem que acompanhar. Vamos dar uma olhada agora em Vale 3. Vale 3. Vale 3 aqui, ó, essa faixa de preço aqui, 18,68, depois aqui embaixo, 18,31, e depois esse suportão em 17,63, 17,60, que é esse fundo aqui, tá bem?
no vídeo da semana passada, no estudo que a gente faz semanalmente, eu dizia, vale se chegar nessa região de 53,30, enfrenta resistência. Por quê? Porque nós temos esse topo aqui e esse topo aqui. Vejam que o papel chegou até esses topos, olha lá, tocou lá, caiu, tocou, caiu. Aqui, gente, é a mesma coisa. Era visto que teria uma resistência aqui, né? O que aconteceu? O papel sobe, toca na resistência e faz um recuo, volta a cair. Normal. Normal por dois motivos. Primeiro, que aqui tem uma resistência, e normal porque depois dessa alta aqui que foi forte, o papel tinha que fazer o quê? Tinha que ter uma queda, tinha que ter uma realização. Essa realização, olha aqui, ó, caprichosamente veio até esses dois topos. Topos rompidos viram suporte. Lembra disso? Então, veio até ali. Aqui é um bom momento para o papel pivotear. Não estou dizendo que vai fazer isso, estou dizendo que pode fazer isso. O ideal, o que a gente gostaria, né? Pivoteasse com aumento de volume aqui embaixo e rompesse 56,45, esse topo. Aqui é o topo a ser rompido, aqui é a resistência a ser rompida. Se rompe isso aqui, gente, fica muito interessante. O papel volta a ficar muito bom, porque aí nós podemos projetar toda essa onda 1 aqui para cima, aqui na onda 3, numa possível onda 3. Vamos fazer isso? Bem rapidinho aqui. Vamos só dar uma limpada aqui nesse gráfico. Quem é que pode nos ajudar nessa projeção aqui? Fibonacci, né? Nosso amigo Fibonacci, extensão. Então você pega esse fundo, puxa até o topo, traz até um possível fundo da onda 2 e nós vamos ter 100% da onda 1, onde, gente? Lá em R$60. Aqui, ó. Aqui é um possível alvo se ocorrer toda essa expansão dessa onda 1 aqui, tá? Isso é uma hipótese, eu não estou dizendo que vai acontecer. Ninguém sabe do futuro, tá? Quem manda nisso aqui é o mercado, e o mercado faz o que quer com o preço. Agora, alguns fatos na análise gráfica a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o volume estava caindo e o papel subindo. Quando chegou numa resistência, é óbvio que ia cair, tá? Bom, na sequência vamos ver os papéis aqui que é Banco do Brasil e BBDC4. Banco do Brasil, vamos ver aqui embaixo, BBAS3. Lembro que o setor financeiro, os papéis dos grandes bancos, é um setor com peso no índice Bovespa. Então, o índice Bovespa não anda. Fica difícil imaginar que o índice Bovespa sobe somente sem a participação dos bancos, que aí entra Banco Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, tá, gente? Bom, olha só, depois dessa onda 1, onda 2 e onda 3 para baixo, novo fundo, o papel agora parece querer se recuperar. Vamos acompanhar. Fez uma onda 1, testa o fundo e tem que cuidar se não vai armar pivô para cima aqui, tá? Se romper 31,41, pode buscar de novo aquela região ali, 32,71. Já temos esses topos aqui. No curto prazo tem que ficar de olho se não vai armar pivô aqui para cima, tá, gente? Onde é que a gente entra, né? A gente entra se houver o rompimento, se e somente se desse topo aqui, tá? Bom, esse papel tem suporte aqui, ó, 29,76 e suporte muito importante aqui em 28,80, tá? Vamos seguindo acompanhando. Agora BBDC4. Banco Bradesco, os papéis preferenciais, que são mais líquidos que os papéis ordinários, BBDC3, né? Bom, esse aqui, gente, já não é um gráfico assim tão interessante, mas eu escolhi porque dos bancos foi que me chamou mais a atenção. Mesma coisa que Banco do Brasil, ó, onda 1, onda 2, onda 3 para baixo. Fez um novo fundo, papel sobe, fez um recuo forte, né? Fez um teste de fundo aqui, muito perto desse fundo aqui. Tem que ver, gente, se vai armar aqui um repique, um pivô de alta, né? Se o conjunto dos candles vai levar esse papel a subir. Caso suba e rompa essa região aqui de forte resistência, 29,40,
onde passa a média móvel, onde tem esse topo, ele pode buscar primeiramente 30 e depois aqui em cima, ó, 31 com 11, depois o topo. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, tá, gente? Estou dizendo que são hipóteses, tá? Mas acho legal botar esse papel também no radar, principalmente se houver pivô de alta com o volume aumentando aqui embaixo para justificar essa possível alta. Agora, se esse papel perder esse fundo aqui, ó, 27,65, 27,58, bom, aí ele pode buscar lá embaixo 26,94, 27 reais, tá? Seguimos acompanhando. Vamos dar uma olhada agora. Cielo. Cielo foi um dos papéis que me chamaram a atenção. E eu quero compartilhar com vocês, tá, gente? Por favor, não entendam isso como recomendação. Eu não faço recomendação. Esse vídeo tem um objetivo educacional. E a gente faz aqui apenas um compartilhamento daqueles papéis que eu julgo interessante. Por que que Cielo é interessante? Observem aqui, ó. Fez um novo fundo, onda 1, onda 2. Tem gente que conta aqui, né? Bom, vamos voltar aqui de novo para Cielo. Aqui está o gráfico de Cielo. Tem gente que conta a ondinha aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Se a gente olhar o gráfico semanal, dá para contar tudo numa onda aqui, ó. Onda 1, teste de fundo, onda 2, e tenta lançar uma onda 3 para cima. Vejam que o papel tem uma forte resistência aqui, que é essa mesma resistência aqui. Então tudo isso aqui é resistência, ó. É um paredão que o papel não consegue romper. Fiquem atentos se o papel romper 15,47 com aumento de volume. O volume tem que aumentar. Se romper aqui com o volume baixinho do jeito que está, eu ficaria com o pé atrás, nem entraria. Agora, se tiver um candle aqui de alta, forte, rompimento aqui, esse papel pode fechar o gap e buscar os 15,89. Qual é o gap? Esse gap aqui, ó. Tá? Então eu ficaria de olho, porque pode dar uma operação bem interessante, tá, pessoal? É claro que tem que levar em consideração toda a situação de mercado, eleições, de repente sai uma informação, uma pesquisa eleitoral que joga tudo isso aqui por água abaixo. É o risco de operar em período eleitoral. Agora vamos ver o gráfico de CSN-A3, as siderúrgicas. Depois Gerdau. CSN-A3. Siderúrgica Nacional. Vamos esperar aqui carregar o gráfico. Aqui está o gráfico de Siderúrgica Nacional. O que acontece nesse papel, gente? Onda 1, testa o fundo e agora aqui congestiona. Está enrolado aqui. Na minha opinião, gente, você pode ter uma opinião diferente. A minha é, esse papel tem que romper 9,35 esse topo. Simples assim. Enquanto ele continuar essa enrolação aqui, não tem nada para fazer. Tá? Esse papel tem um suporte muito importante, um 8,20 de curto prazo. Para cima, caso ele volte a subir, tem uma resistência imediata, R$ 9,00, né? 9,5 por ali, e depois é o topo. Tá? 9,35 é uma resistência. É uma resistência que, se for rompida, leva os preços lá para 10,12, 10,20, que é onde nós temos essas resistências aqui, ó. Tá? Mas para romper isso aqui, papel aqui embaixo, o volume também precisa aumentar um pouco. Depois de CSN, vamos ver aqui na nossa lista GGBR4. GGBR4, os papéis da Gerdau, os papéis preferenciais da Gerdau. Aqui está, gente. Deixa eu dar um zoom in nessa tela aqui para a gente visualizar melhor. Depois dessa enorme alta, precisava do quê? De uma correção. Correção veio, uma onda 2 para baixo, teste de fundo. Qual fundo? Desse fundo aqui. Bom, o papel chegou a tentar armar um pivô de alta, um eixo, mas acabou lateralizando. Está aqui lateralizado.
Bom, gente, esse papel no curto prazo, na minha opinião, ele tem que romper 16,65 para tentar buscar os 17,38, esse topo aqui, que é uma resistência. Rompendo essa resistência aqui, pode buscar R$18 novamente, mas primeiro tem que romper essa resistência aqui, tá? No curto prazo, para quem opera swing, eu não vejo operação ainda nesse papel, tá? Ele tem que romper essa resistência, essa lateralização, para depois a gente imaginar alguma operação futura aí nele, tá? Vamos dar uma olhada em Goal 4, muita gente me perguntando o que aconteceu com o Goal 4. Eu não entrei nesse papel por um motivo. Muita gente entrou, acabou sendo estopado. Eu já vou dizer para vocês qual foi o motivo aqui que eu não entrei em Goal 4, né? Olha só. Vejam aqui, ó. Papel sobe, testa o fundo, arma um pivô, rompe esse topinho aqui e sobe. Só que ele encontra aqui, gente, faz um topo e volta a cair. Esse movimento de queda aqui estopou muita gente. Por que eu não entrei em Goal 4? Porque eu sabia que aqui era uma resistência, porque ele já tinha subido forte, e porque aqui, por que aqui nós tínhamos uma resistência em 8,35 é uma resistência, mas a resistência não era em 8,16? Não, a resistência para mim era esse topo aqui, ó, tá? E eu considero a sombra, tá vendo aqui, ó? Tem uma sombra que leva o preço até 8,30. Então o papel tinha que romper 8,31, 8,32. Tá? O papel não chegou outra coisa também, o volume foi muito forte nesse candle aqui. Deixa eu dar um zoom nessa tela. Olhem aqui, ó. Vamos limpar isso aqui para você visualizar melhor. Volume forte nesse candle. Tá? Depois a gente observa uma redução do volume. Muito bem, mas ele não tinha rompido ele não chegou a romper aquela resistência de 8,30, ele parou exatamente em 8,30. Para mim tinha que romper 8,32, eu sempre coloco alguns centavos acima. 8,32, 8,33, com volume alto, aí sim. Eu não entrei simplesmente por esse motivo, parece um detalhe, mas quem tem um pouquinho mais de experiência no mercado aprende a prestar atenção nesses detalhes para evitar que o mercado tire o nosso dinheiro. O que o papel fez? Sobe, faz um recuo, esse recuo vem até uma região de suporte, dado por esses topos rompidos. Então agora aqui, gente, ele tem condições de pivotear, se é que vai pivotear, e aí sim romper 8,33, 8,34 e continuar a sua alta se houver. Tá? É nisso que eu vou ficar de olho, possível pivô e se vai romper isso aqui. Tá? O papel tem suporte, então, como eu dizia aqui, né, ó, essa região aqui por onde passa a média, móvel 21 períodos, 7,70, 7,74, depois mais aqui embaixo, 7,50. Muita gente que usa stop curto aqui, né, de 5% foi estopado nessa operação, tá, gente? Bom, na sequência vamos ver, já vimos o Goal 4, use Minas, use em 5. Vamos esperar carregar o gráfico para a gente dar uma olhada aqui no gráfico de Usin 5, o gráfico diário. Gente, Usin 5 numa frase: papel está congestionado, andando de lado, não consegue sair dessa banda de preço aqui, ó. Tá? Se o papel não consegue sair de uma congestão, dentro de congestão não tem tendência, então a gente não opera, para quem é rastreador de tendência como eu. Esse papel só volta a ficar interessante se romper 8,50. Tá? Se romper 8,50, pode buscar 8,90, depois 9,10, 9,11, que é esse topo aqui, e depois aquele topinho lá em cima, 9,30, esse topinho aqui, ó. Mas para isso tem que romper essa resistência. Para baixo, esse papel tem suporte onde? Suporte aqui, ó, R$8, um pouquinho mais embaixo, 7,90,
depois nesse fundo aqui 7,74, tá? Nesse momento, nada a fazer em Uzi Minas. Quero agora compartilhar um outro gráfico que pode começar a ficar interessante em Embraer e MBR3. Já, quando o gráfico terminar de carregar, eu vou dizer para vocês por que eu considero Embraer um gráfico interessante. Olhem aqui, ó. O papel corrige bastante, faz uma correção bastante forte com o anúncio da fusão com a Boeing. O papel corrige, cai tudo isso aqui, encontra um fundo aqui na região de R$18, é um fundo, e aqui está o interessante, ó, depois do fundo lança uma onda 1, congestiona, faz aqui um teste de fundo, encontra um suporte em 19,30, né, o suporte aqui, ó, vamos dar um zoom nesse gráfico para você ver melhor. Encontra um suporte em 19,40, com 38, embora o suporte seja um pouquinho mais embaixo, 19,15. E o que tem que ficar de olho, gente? Tem que ficar de olho se isso aqui não é onda 1, onda 2, para armar um pivô de alta e romper. Se o papel romper 20,20, volta a ficar interessante, porque ele pode projetar toda essa onda 1 aqui para cima, tá? E quem sabe levar os preços lá para aquela região de 20,84 lá em cima, tá? Um pouquinho mais em cima, talvez aqui, ó, 21,36, que é onde nós temos esse topo aqui. Eu não estou dizendo que isso aqui tudo vai acontecer. Eu estou dizendo que isso é uma hipótese e a gente tem que estar preparado. Quando essa hipótese ocorrer, a gente saber o que fazer. Mas eu gosto muito dessa formação gráfica aqui, lenta, com vários candles, possivelmente formando aqui, fazendo um teste de fundo. E agora vamos ficar atentos se vai voltar a subir e romper esse topo, com um aumento de volume aqui embaixo. Nunca esqueçam, o volume é o que confirma a tendência, tá? Para termos uma tendência de alta, temos que ter o volume também em alta, ou seja, muita gente comprando, operando esse papel. Tá bom, gente? Deixo para vocês colocarem no radar. Isso aqui ainda pode demorar alguns pregões, vários pregões, mas é importante colocar no radar e acompanhar. Ressalto que para comprar um papel agora é mais arriscado, é época de eleição, uma pesquisa que sai pode jogar tudo por água abaixo, tá? Levem em consideração isso para manejar bem o risco. KLBN11, nós vamos encerrar o vídeo de hoje com as units da Klabin. Quero mostrar para vocês esse papel, porque que eu acho ele interessante. Olha só. Olha aqui, ó. Papel faz uma alta gigantesca, para de subir exatamente no suporte, desculpem, na resistência, né? Resistência aqui em 20,28, um pouquinho abaixo, 20,20. Papel sente a resistência e faz um recuo. Caprichosamente, esse recuo vem até a média móvel de 9 períodos, a média móvel do especulador, a média móvel rápida. E deixa um candle aqui que parece indicar um fundo. Olha aqui, ó. Esse candle aqui, que é um martelo invertido. Significa o quê? Compradores ganhando força. Tem que ver se esse candle aqui vai se confirmar com um candle de máximas e mínimas maiores. Máxima maior que essa máxima, mínima maior que essa mínima. Bom, eu sou um pouco mais exigente. O que eu vou olhar? Eu vou olhar se o conjunto dos candles vai formar aqui um pivô de alta. Tá? Se houver um pivô de alta e houver o rompimento de 20,20, com o volume aqui embaixo também em alta, eu vou ficar de olho nesse papel. E esse papel fica ainda mais interessante, na minha opinião, se romper 20,28. Por que 20,28, Leonel? Porque a resistência é aqui, ó. Eu pego a sombra e a sombra está me dizendo que é 20,28. Tá? Imagine esse papel projetar toda essa onda 1 para cima. Tá?
Vamos ver onde é que dá isso. Lá perto de R$24, ó. Olha que beleza de trade se houver, né? Pode ser para swing, pode ser até para position, pode demorar mais tempo, né? Em vez disso aqui acontecer em algumas, isso aqui, né? Se isso aqui, em vez de acontecer em alguns dias, pode demorar semanas. Enfim, compartilho com vocês, por favor, não entendam como recomendação, é tão somente um compartilhamento de um estudo, vocês vão aproveitar ou não de acordo com os conhecimentos de vocês, com a metodologia de vocês. Mas eu particularmente estou de olho nesse papel. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos no próximo estudo, no próximo final de semana. Uma ótima semana a vocês.